Olá, estamos aqui no Papo de Engenharia com o nosso amigo, engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho e outras coisas mais. Nossa, É um cara estudioso demais. demais, né? Passou a vida toda Gustavo estudando. Sinorelli, ele é perito hoje, tá? Ele atua em várias comarcas aqui no estado do Rio de Janeiro. Ele vai falar mais sobre perícia, o mundo da perícia. E temos aqui, Marco, que a gente não pode esquecer, Sim, os não nossos pode não. patrocinadores. É. É o IBEC, né, que é o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo. Temos a Contec Engenharia, consultoria em elevadores, que o Gustavo conhece. Nós estamos fazendo muito merchandising aqui agora. É. E a Braip, ela trabalha com o sistema, né, de gases, combustíveis e eficiência energética. Ela faz a parte de inspeção, pessoal que faz inspeção em prédio de gases, a Braip representa todas essas as empresas que fazem inspeção predial de gás. Marcão, é um prazer, a gente está com o Gustavo. Prazer, o Gustavo, já conheci o Gustavo me indicou um perito que eu trabalhei Eu com lembro, ele. a gente falou no escritório dele. Não, foi num outro perito que ele me indicou que eu acabei trabalhando com ele, o outro perito, você não conhece esse perito. Não, ele falou o nome, mas Mas eu acabei conhecendo, ele fez um trabalho para mim de boa, altíssima qualidade. E estamos seguindo. Queria agradecer o Gustavo, que não é a primeira vez que a gente convida ele, né? Ele tem. Porque ele trabalha problema de agenda, né? Segunda, quarta e sexta, ele fica mais tranquilo. Ele viaja? Ele faz a experiência dele. Sim. Bom, então, ô Gustavo, prazer, muito obrigado. Sempre é um prazer. Nossa discussão aqui é um papo de engenharia, um papo leve, que a gente quer discutir engenharia. E no teu caso, especificamente, será um papo mais técnico, porque você não é um cara da política da engenharia, que é eu e Barata, metido em CREA, COFÉ, multas e tal. Você é um cara da engenharia propriamente dita, o cara que bota a mão na massa. Essa vai ser a nossa grande podcast nosso, digamos. Amigo Gustavo, como é que você começa dentro do mundo da engenharia? Pode voltar lá atrás. Da primeira engenharia civil dele. Formado no IME, né? Primeiramente, obrigado pelo convite, tá? Então, na verdade, a primeira engenharia que eu fiz foi a engenharia mecânica. Né? No Instituto Militar de Engenharia. Só que eu sempre quis ser também engenheiro civil. Então, tanto é que no IME, diferentemente de muitas faculdades, você só escolhe a sua carreira, né, a sua habilitação propriamente dito, depois do ciclo básico, né? Então você faz os 2 anos. Você entra, você não opta, você só vai escolher depois dos 2 anos. Dos básicos. Dos 4 períodos. Era o que era tradicional. Mas não tem número, exemplo, tem X vagas para civil, X vagas para mecânica. Isso. Você faz o ciclo básico todos juntos, tá? A minha turma, por exemplo, tinham 99 alunos. Então todo mundo faz junto o ciclo básico, e aí no final do segundo ano sai as vagas. Você conhece as salas do IME? Uma sala de 1990. Com a vista para a Praia Vermelha. Eu já fiz visita no IME. E aí no final do segundo ano saem as vagas do tipo, vão ter 14 vagas para engenheiro civil, 10 vagas para engenheiro de telecomunicações, então saem as vagas, e aí você vai escolhendo de acordo com com o seu CR, né? Tá. Você vai pontuação, com a sua pontuação, e dependendo da pontuação vai fechando as escolhas, as opções, né? Na hora que vamos dizer assim, vamos botar o exemplo hipotético aqui, o 10º colocado só tinha 2 vagas para engenharia de eletrônica, por exemplo, toda uma hipótese aqui, escolheu a segunda vaga, o 11º já não vai ter essa opção. Então vai ter que escolher uma outra, então é uma coisa aí bem... Você quis ir para civil, mas fecharam, aí você vai para mecânica? Não, você foi para mecânica mesmo. Na minha ainda tinha opção de civil e mecânica, e eu realmente tinha uma dúvida muito grande de qual escolher, né? E acabei optando naquele momento pela mecânica, né, mas sempre ciente de que um dia, provavelmente um dia eu ia fazer a civil também. Mas você concluiu em quê? Aquele automóveis? Automóveis, isso. O IME na época tinha engenharia mecânica especializada em automóveis e engenharia mecânica especializada em armamento. Então você tinha as duas opções. Lembrando que, na verdade, é engenharia mecânica plena com especialização. Então o cara sai engenheiro mecânico pleno. Tá? Só que ele tem uma especialização. Porque, na verdade, você me corrige se for mentira, o IME é construído para criar engenheiros para o Exército, não é isso? Na minha época, eu me formei no ano de 2000. Né? Na minha época, era obrigatório permanecer no Exército por pelo menos 5 anos. Hoje já não mais. Tá?
Então hoje o IME já tem Sai tenente, né? Sai primeiro tenente, isso. Tenente. Hoje o IME já tem um desenho parecido com o ITA, da Aeronáutica, que você tem as turmas que vão ser militares e as turmas daqueles que serão civis. Tá? Então, hoje já tem gente que se forma e vai para o mercado civil. Ele não vai para o exército, né? Mas tem também o grupo de que vai permanecer no exército, tá? Que a gente chama de... esses daí vão ficar no exército também pelo menos 5 anos. Você sabe que eu só não vou atrapalhar, não. Assim, os engenheiros do IME são muito bons, são requisitados para a área de financeira dos grandes bancos, Banco de Boston, aqueles de banco que tinha no Brasil, contratava engenheiro do IME. Do IME e do ITA, né? Mas por que você escolhe a carreira de engenharia? Teve pai, mãe, tia, avó que estava já Eu sempre gostei da área de exatas, né? Eu acho que desde o... Eu na particular, o objetivo da nossa conversa aqui não é essa. Mas hoje, por exemplo, eu tenho uma filha de 16 e um filho de 14 e tenho um bebezinho de 1 ano também, mas hoje é uma coisa que eu bato muito em conversas com amigos, que eu acho que a pessoa com 16, 17 anos não tem maturidade ainda para escolher a sua carreira, a sua profissão o resto da vida, vamos dizer assim, né? E aí, mas eu, por incrível que pareça, desde o primeiro ano do ensino médio, eu já sabia que eu queria ser engenheiro. O presidente do CAL teve aqui e sugeriu teste vocacional, que na minha época tinha, na sua não tinha, com certeza, mas na minha época de garoto tinha uns testes vocacionais que davam uma certa direção. Mas... E diga-se de passagem, ele tem uma filha que canta. Que canta. Senão a gente vai mudar o foco. Né? Não, apesar que eu sou pai, eu sou suspeito. Não, ele... tu já ouviu? Já ouvi ela cantando. Você é testemunha. E o filho joga muito bola. Então não tem nada... Não sei se vai seguir a carreira de engenharia. Engenharia na bola não tem? Tem ainda? Não sei, mas um tende pro esporte, outro para ser artista. E a gente pode... E o pequeno de 1 ano a gente tá esperando para ver o que ele vai vir aí. A gente pode analisar que um cara que vai jogar de armador no futebol sempre precisa de uma tendência pela física, né? Olhar... Não, mas a voz da filha dele Mas siga aí, Gustavo, que a gente fica cortando você. Eu tô cortando, mas depois a gente vai. O podcast é nosso aqui. Como o Barato falou, é um bate-papo mesmo. Bate-papo. Então, voltando aqui, então assim, naquele momento, no ensino médio, eu já sabia que queria fazer engenharia, né? E aí realmente já fui para esse ramo. Aí eu fui na época, existiu o Colégio Impacto, que era muito reconhecido para quem fez o ensino médio todo lá, na verdade. Eu já migrei no ensino médio para lá, olha, já focado pro IME. Já focando pro IME. Mas o que eu falei, eu não acho uma coisa natural um adolescente de 15 anos já ter essa noção, né? E até porque o IME é difícil. Sim. É um dos vestibulares mais difíceis que tem, junto com o ITA. Muito difícil. E aí, realmente, eu já fui... Essa preparação eu tive. E aí, como eu falei, voltando no final do ensino, segundo ano do básico, eu fiquei na dúvida realmente entre civil e mecânica. E aí escolhi a mecânica de automóveis, tá? Ainda existiam vagas abertas civil, mas eu fiz essa preferência. E aí me formei em engenharia mecânica e gostei da engenharia mecânica. Tá? Tô falando, não me arrependi de ter feito. 5 anos lá no Exército? Na verdade, eu fiquei, contando com o IME, 18 anos no Exército. O IME são 5 anos, então mais 13 eu fiquei depois, né? Aí você saiu do Exército porque você quis. Ou o Exército já tinha cumprido? Não, eu tinha 5 anos, você já pode sair sem pagar nenhum tipo de indenização. Você pode pagar, tá? Aí você deu mais 13. Eu dei mais 13, E aí depois você faz engenharia civil. Aí eu fiz a engenharia civil. Não, mas ele sai e trabalha em mecânica. Ele disse que gostou. Você foi trabalhando em engenharia? No Exército, sim. No Exército, no Exército, como você mesmo mencionou, o Exército ele forma para o engenheiro mecânico para trabalhar, obviamente, no Exército com muito carro blindado, né? Os carros blindados, que é muito comum. E tem o pessoal de armamento que vai trabalhar, obviamente, na parte de armamento. Os mecânicos, né? Depois o Gustavo entra no mundo, depois que ele sai lá do Exército, ele entra no mundo da perícia. Você conheceu ele nessa época? Conheci. Ele era magrinho. Magrinho, mas fininho, igual a mim, assim, né? Igual você. Ele entra no mundo da perícia e aí depois você complementa a engenharia civil. Na verdade eu já entrei no mundo da perícia já fazendo civil. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que depois de 18 anos no Exército você achou que tinha que sair do Exército? Essa pergunta você foi lá na frente onde eu faço questão. E esse bate-papo eu queria... Porque eu literalmente... Não, vamos lá. Eu literalmente, vou respondendo objetivamente sua pergunta. Eu realmente acho que eu tive a sorte
de encontrar a profissão que eu amo. Então, assim, eu amo fazer perícia. Quando você vamos cair na perícia, então. Não, eu amo fazer perícia. Então, assim, é algo que eu acho que poucos tenham... Poucos não, espero que poucos tenham... Você estava no exército, não fazia perícia quando você saiu? Não, eu fazia para, em algum momento, no meio, junto com o exército, conciliando com o exército, eu fazia sim perícias. Né? Então eu conseguia fazer as perícias, claro que num volume pequeno. Sei lá, um 20avos do que eu faço hoje, né? Mas um volume pequeno. Na área de automóveis? Sim, na área de automóveis, elevadores. Como eu era sou engenheiro mecânico pleno também, né? Então fazia elevadores, automóveis, compressor de ar de consultório de dentista. Como é que o cara descobre que ama perícia? É igual ama mulher, ama... É mais ou menos o seguinte, cara, porque o mundo da perícia, Gustavo, não sei se você vai concordar, ele não tem rotina. Cada perícia é diferente, cada trabalho é diferente. Mas aí como é que ele sai 18 anos e fala assim, não, ele vai, a perícia eu vou usar a perícia, porque é uma determinação boa, né? Não, mas aí na verdade assim... Ele tinha um salário no exército. Isso, mas na verdade assim, no início, com 3 anos de exército formado, eu já fazia engenharia civil, né? E aí já fazia engenharia civil fora, né? Mas não engenheiro formado ainda. E aí eu entrei no mundo da perícia, tá? Sim. Convidado, o que acontece? Um engenheiro civil, que já era um perito com 20 anos de renome naquele momento, ele começou a ser nomeado em perícias, de uma moto, de um carro. Que eram coisas mais... E ele é civil, lembrando que ele é engenheiro civil. E aí ele... Te procurou. Não, então, ele chegou para o juiz e foi lá conversar com o juiz. Falou, excelência, eu sou engenheiro civil, o senhor está me nomeando aqui em 2 processos de um carro, um de uma moto. Eu não sou perito de moto. E aí o juiz chegou para ele naquele momento e falou assim, olha, eu confio muito em você, resolve isso para mim. E aí ele falou assim, pô, e agora? Vou ter que dar meu jeito. E aí ele tinha um filho que era meu amigo e colega de faculdade, da engenharia civil. Por isso que eu falei, o mundo da perícia entrou na minha vida no meio do curso de civil. Porque isso também, o boca a boca ajuda, né? Você era amigo do cara... Não, então, filho do cara... Ele precisava de um engenheiro mecânico, né? Porque ele estava sendo nomeado perito de mecânica. Só que eu fazia engenharia civil com o filho dele. E aí esse filho dele chegou para ele e falou assim, pai, eu tenho uma pessoa para resolver o nosso problema. Eu tenho um colega meu da minha faculdade que é engenheiro mecânico já formado. E aí esse meu colega, que hoje obviamente é meu amigo, é muito meu amigo, ele veio conversar comigo e me explicar o mundo da perícia para me convidar para... Você tem como ajudar, vir trabalhar com a gente, me ajudar nisso. E aí foi assim que eu conheci o mundo da perícia. Né? Para mim, até aquele momento, a perícia era uma coisa quando tem um acidente de carro e alguém tem uma fatalidade. Eu não tinha nem noção do mundo da perícia. Nesse interim você está no exército ainda? Nesse interim estou no exército, trabalhando no exército de manhã e de tarde, como engenheiro mecânico, estudando à noite como engenheiro civil. E aí apareceu a perícia? Apareceu a perícia na minha vida. Era solteiro, não tinha filho, não tinha nada. Solteiro, era solteiro ainda. E aí apareceu a perícia na minha vida dessa forma. E aí foi aí que eu fui me apaixonando realmente pelo mundo da perícia, naquele momento só como engenheiro mecânico. Eu não era engenheiro civil formado ainda. Esses 3 que ele te deu, você fez a perícia... Eu fiz com ele, né? Fez com ele e essa deu um resultado danado? Deu assim uma coisa que você ficou assim satisfeito com aquele trabalho que você tinha feito? Você sente útil, né? Você sente o teu conhecimento de engenharia colocado num papel, sendo útil para alguém, né? Dando uma solução. Né? Obviamente, normalmente tem um autor e um réu, então vai ser bom para um e ruim para outro, normalmente é assim. O engenheiro é o cara da solução. Sim. E eu realmente, quando tem um laudo pericial, se ele for bem feito, é ele que vai praticamente dar o norte ali para o juiz dar a sentença. Imagina o seu orgulho, na hora que você fez, que ele apresentou o trabalho lá para o juiz gostou, falou, porra, o meu negócio é esse mesmo. Sim, e aí, só que como o Barato comentou, quando eu me formo em engenharia civil, é aí que abre um leque muito maior. Um leque de perícias que eu tenho até uma juíza que brinca comigo e fala do alfinete ao foguete. É um leque absurdo. E aí é isso que me faz, um dos principais motivos que me faz ser apaixonado por perícia é isso. Então assim, um dia eu estou fazendo uma perícia de um frigorífico que o piso está afundando, com um argumento que foi mal projetado para aquele tráfego de caminhões. No outro dia eu estou fazendo de um caminhão que deu um problema no motor, né? No outro dia eu estou fazendo de um
de um consumo de água de um prédio que está acima do que o condomínio entende como razoável. No Brasil então, todo ou mais no Rio? Não, hoje eu foco mais no estado do Rio. Não na cidade do Rio, mas no estado do Rio, né? Então, assim, você abre um leque que a tua semana nunca é igual à anterior. Gustavo, essas coisas, assim, Gustavo, você é daquele, igual, a gente fala isso para todo mundo, mas não é verdade, não é mentira, não. Você é um daqueles caras que foge fora da curva, né? Fora da curva, eu acho, pelo que você está falando. Conheço você só assim mais agora, hoje. Eu queria dizer o seguinte para você, como é que a gente faz, cara? Essa rapaziada, no IME é bom pra caramba, continua abrindo, continua a gente lá no IME, e o IME continua produzindo dinheiro. Mas tem escola de engenharia no Rio de Janeiro todo. Como é que é essa rapaziada que está estudando? Por isso que você é um exemplo para esse pessoal fazer perícia. Porque a grande dificuldade está para manter o estudante de engenharia na escola, cara. Os caras não querem ficar lá. Faz cálculo 1, 2, 3, sai fora. A evasão vai lá em cima. Eu converso isso muito com... Você é professor também, não, né? Não. Já fui professor de curso de perícia, né? Mas não de curso de engenharia, propriamente de graduação, né? Como você está falando. Mas assim, eu converso... Tem muitas vezes que eu faço perícia e ali tem, às vezes, um cara que é técnico que está fazendo engenharia. Tá? Por exemplo, o cara é técnico eletricista e está fazendo engenharia. É elétrico ou civil. A minha primeira frase para ele é: não desista no ciclo básico. Né? Porque exatamente você falou, é muito comum, né, o ciclo básico, você vê aquele cálculo 1, 2, 3, física 1, 2, você vê aquilo dali, que são as matérias. Eu fiz 2 engenharias, lembrando aqui. São 3, na verdade a engenharia de segurança do trabalho é uma pós, né? Mas assim, eu fiz 2 graduações, vamos dizer. E eu garanto, eu posso afirmar com convicção de que as matérias mais difíceis estão aí no básico. Né? Então, são mais complicadas, as mais difíceis, mais complicadas das 2 engenharias que eu fiz. A trajetória do básico sempre até porque vai depender muito da coisa que você aprendeu, vai depender muito. Tem uma coisa da sua base no ensino médio. Da sua base no ensino médio, do professor ser estimulado em te Você ensinar. vem da base do ensino médio muito fraca, entra para a engenharia, são 2 anos de cálculo, só que você recebe uma carga muito forte de teoria. Isso. E você não consegue entender aonde que eu vou aplicar o cálculo. Perfeito. Isso desanima aquele estudante. Para que eu estou aprendendo integral, derivada, Laplace, o que tiver, aonde eu aplico isso? Ele não consegue enxergar. Mas as escolas de engenharia, a UVA, por exemplo, o professor faz uma interação entre a engenharia e o que está acontecendo na vida real das pessoas. Mas isso não é normal. Para poder estimular o estudante a passar por cálculo, passar por física. Eu fui péssimo aluno de física. Eu fiquei reprovado em todas as física 1, física 2, física 3, física 4. Acho que se tiver 5, 6, 7, eu não me formava em engenharia. Porque, assim, não é, a teoria precisa colocar entre teoria e prática. Não é mole. Não é mole. Vamos combinar que o curso de engenharia é um dos mais difíceis que tem. Então, mas o interessante, quando você chega no 5º período, no 6º, aí você enxerga tudo onde vai usar. Aí as suas cadeiras, né, por materiais de construção 1, 2, resistência dos solos. Isso, que aí te você dá um tesão danado. Isso precisa ser rearrumado agora para poder essa garotada entender que a engenharia não é nenhum bicho papão. Quando chega no 3º ano, eu me lembro que quando chega no 3º ano, abre assim como eu diria, descortina. Na mecânica aí a gente vai aprender a calcular a vida útil de um rolamento. Então, assim, você vê aquilo dali e fala assim, entendi, isso é importante na vida real. Só que para chegar aí, você teve o básico que você não consegue. Mas aí, entendeu? Aí o cara foi bombas hidráulicas. Aí bombas hidráulicas te dá um tesão danado de fazer bombas hidráulicas, que calcula aquilo. E, porra, não do cacete. Aí você começa a... Mas para passar os 2 primeiros... Agora vamos cair no mundo da perícia, Gustavo. Não estamos no mundo da perícia, não? Agora, não, da faculdade. Essa aqui é a perícia propriamente dita. Da faculdade, que eu digo faculdade. Mas aí ele fez a civil porque necessariamente ele viu que tinha utilização para ajudar na perícia. Mas por que ele fez segurança do trabalho? Segurança do Também trabalho. Era mesmo na verdade, não, a engenharia civil, lembrando, a engenharia civil eu sempre quis ser engenheiro civil. Tanto é que eu entrei nela na graduação antes de sonhar em entrar a perícia na minha vida. Né? Então, assim, obviamente, quando a perícia, eu entrei no mundo da perícia e me formei civil, ela abriu um leque, como eu falei, absurdo. A segurança do trabalho, realmente,
eu fiz no intuito de deixar uma porta aberta na Justiça do Trabalho. Tá? E Porque você existe... atua lá? Atua? Não, então hoje eu atuo mais como assistente técnico em alguns casos, né, na Justiça do Trabalho, mas eu Não é um perito eu nunca me direto. cadastrei para trabalhar como perito na Justiça do Trabalho. Porque né? a engenharia de segurança do trabalho é mais utilizada na Isso, a engenharia de segurança do trabalho ela é prioritariamente mais- utilizada na Justiça do Trabalho. Né? Mas aí, por que você nunca se cadastrou lá? Porque eu tinha um volume de trabalho tão grande na Justiça Estadual que eu deixei a porta lá na hora que eu quiser bater, mas hoje, se eu batesse lá naquela porta, eu não vou conseguir atender a demanda. Então, É uma outra coisa que a gente pode fazer. Você pode fazer uma homenagem à pessoa que te botou na perícia. Quem é o engenheiro? é o engenheiro Sebastião Antônio dos Santos. Ele está vivo. Tá vivo. Graças a Deus. E o filho dele é André Luiz Palomanes, que é um dos meus melhores amigos hoje. Né? Inclusive, os dois concorreram lá para o IBAP. Não, o André foi candidato a Ele presidente candidato e eu a ele vice dele. A vice. Então, os dois são... Não foi ontem a eleição. Não. Não, isso... Ontem foi conselho diretor. Acho que 3 anos atrás. Bom, e aí você vai nadar na perícia? É isso que você queria chegar? Na perícia, aquele engenheiro que precisa estar com aquela experiência de 2 anos para ingressar no Tribunal de Justiça, que é o TJ, o que ele pode esperar da perícia? O que ele pode... Como fazer? Como entrar na perícia? Tem que fazer o curso. Na verdade, quando eu comecei a fazer perícia, eu acho que era mais difícil do que hoje. Tá? Eu posso dizer isso e vou explicar o porquê. Quando eu comecei a fazer perícia, não existia listagem de peritos. Né? Então você tinha que literalmente conquistar juiz por juiz. Você ia vara por vara. O juiz, que cada juiz fazia a relação dos peritos dele. Ele batia tá? na porta. Então você tinha que levar o cartão. Currículo. Lembrando que numa época que o chefe de gabinete, não tem o nome, é o chefe do cartão. É o secretário, o chefe de gabinete. O secretário do juiz, né? No gabinete é o secretário, no cartório é o chefe da serventia. Então você tinha que literalmente conquistar juiz por juiz, né? Seja na capital, seja no interior, seja nas regionais. Quando eu digo regionais são Jacarepaguá, Barra, Madureira. Desculpa. E aí você tinha que literalmente ir lá e se oferecer o seu serviço, né? E apresentar o currículo. Muitas vezes, se você já tivesse experiência de um laudo já anterior, você levava também para o juiz poder te conhecer um pouco. Né? E eu não preciso mentir que o fato do nome do IME, ele abre portas. Eu não tenho como não deixar de agradecer. Não deixar de agradecer tudo que o IME me fornece. Até porque você não ficou 18 anos lá à toa. Você ficou 18 anos lá, você não... Isso é uma outra coisa também. Quando eu me apresentava para os juízes, eu me apresentava como oficial do Exército, né, que você é capitão. Eu era na ocasião era tenente, depois capitão, né? Eu cheguei até capitão antigo, vamos dizer assim, mas assim, o fato de ser oficial do Exército, eu acho que também tinha eu não escondia do magistrado que eu era oficial do Exército, porque não isso ajudava, não era ruim. Não, mas eu dizia que, assim, tô falando, não existia nenhum impedimento eu atuar como perito, né? Eu não podia faltar o meu expediente no quartel para isso, né? Mas era uma atividade paralela sem problema nenhum. Então, realmente, eu acho que facilitava, assim, ajudava o fato de ser oficial do Exército, uma questão de idoneidade, que não é uma verdade absoluta, mas é uma questão que é visto, né, como uma pessoa com uma idoneidade diferenciada. O nome do IME já abria aquela porta, né? Como eu não digo que um engenheiro da FRJ, da UERJ, são excelentes engenheiros, claro, mas o IME, o nome do IME ele abre. O IME e o ITA sempre foram, então, acho que é um diferencial. o top de formação de engenheiro, sempre foi. E aí só um detalhe, mas não respondendo ainda a pergunta do Barato, é que eu não fiz isso de propósito, né? E vocês vão entender o porquê. Quando eu me apresentava para o juiz, eu não falava que era engenheiro civil, tá? Eu falava que era engenheiro mecânico de automóveis. Tá? E por que eu fazia isso? Porque quem me colocou na perícia era engenheiro civil. Então eu não queria, vamos dizer assim, concorrer com ele. Ele abriu a porta para mim no mundo da perícia, o filho dele também. Você tinha um respeito. Eu tinha uma não necessariamente precisava, mas você mas uma questão ética, eu falei, eu não vou concorrer com ele. Eu vou entrar no mundo da engenharia mecânica que ele não quer entrar. Ele, inclusive, não quer. Né? E aí, eu me apresentava para os juízes como engenheiro mecânico de automóveis. E eu acho que isso foi o diferencial sem querer. Sabe quando você atira onde não viu e acerta? Então, por quê? Porque eu acho que os magistrados, engenheiro civil, eles tinham
uma dúzia de currículos ali na gaveta deles. Mas quando você falava que era engenheiro mecânico de automóveis, né, formado pelo IME, assim, o juiz, ele tinha um engenheiro mecânico dele lá. Só que ele falava assim, pô, mas esse garoto é de automóveis. E esse processo que eu tô com esse problema é um problema num bico injetor de automóvel. Eu acho que eu vou botar esse garoto. E aí, eu acho que foi isso que me abriu as portas, tá? Literalmente, eu acho que foi isso que realmente... Você deu certo no mundo da perícia? Então, o Barato falou o que o jovem espera. Eu tô falando como é que foi a minha história. Então, a minha história teve um diferencial nesse sentido, né? Que eu não falava que era engenheiro mecânico, né? E em algum momento, muito, sei lá, o juiz depois... Tem uma hora que você já está trabalhando para o juiz 7, 10 anos depois, né? O juiz às vezes te pergunta, Gustavo, tô vendo teu currículo aqui, você é engenheiro civil também, não é? Aí você, não, sou. Aí ele só que aí ele já gosta de você, ele já gosta do trabalho e aí... já não tem aquela necessidade daquela lealdade, não tem. Na verdade... Já passaram 10, e 7, 8 ou 9... e esses juízes, na verdade, que perguntavam isso, certamente eu me preocupava de não ser ninguém que indicava amigos meus, né? E aí, na hora que esse juiz me fez essa pergunta, esses juízes, aí a coisa explodiu de uma forma de que, enquanto eu tinha 4 perícias por mês, eu passei a ter 22. Nessa ordem de grandeza. Isso é legal. Né? Fala um pouquinho dessa ordem hoje. Uhum. Quem é mais solicitado como perito? É o engenheiro civil? Eu não sou dono da verdade, mas na minha visão, eu acredito que o primeiro que ganha de todos, eu acho que é a medicina, né? A engenharia, a perícia médica. Todo. Muita perícia. O segundo lugar é a contábil, eu acho. E no terceiro, eu acho que é engenharia. Então, todas as engenharias, eu acho que estão no terceiro lugar de todas as perícias. E da engenharia seria o quê? Dentro civil, da perícia, eu acho primeiro... que é civil, elétrica. A elétrica vem primeiro, depois a mecânica, né? Eu acho que é civil, elétrica e depois a mecânica. Né? Porque a elétrica tem muitas perícias de concessionárias de energia elétrica. Grafotécnica eu não tenho noção como é que tá de verdade, eu não tenho noção nesse... Grafotécnica é aquele polícia, da polícia? Não, é de assinatura. Confrontar a assinatura para ver se você falsificou ou não o documento. Então, dentro da engenharia, a civil ainda é o carro-chefe. Com certeza. A civil tem muito... Na verdade, eu contei aqui a história como eu entrei na perícia, você vê que muitas vezes o juiz, ele tem dúvida. A gente tem dúvida, a gente se bate às vezes. CREA, vamos fazer uma reunião para decidir até onde um engenheiro civil pode, até onde um engenheiro elétrico pode. Imagina o juiz. Porque isso era uma discussão que tinha no CREA, a gente tinha muito essa discussão. Que o juiz, ele conhece de justiça, jurídico, mas ele não conhece nada de engenharia. Ele não sabe que é engenharia civil, que é engenharia elétrica e mecânica. Também nem é obrigado a saber. Sim. Ele quer saber que tem um perito lá. E a gente, às vezes, reclamava que a perícia era de mecânica e ele contratava um químico para fazer aquela perícia. Me parece, eu estou falando isso há 10 anos atrás, 8 anos atrás. Parece que isso avançou muito na perícia. Hoje o juiz procura, ou pelo menos... Ele busca colocar o engenheiro da formação que ele está competente daquela área que ele está precisando. E se ele nomear o Gustavo para uma engenharia química, ele vai declinar, dizendo, não é a minha atribuição. Alguns deles fazem o seguinte, pegam o trabalho e contratam um químico para poder ajudar no processo, que também é leal, isso não tem problema. Gustavo, eu não sei como que você... Eu comentei como entrei, lembra? Que o engenheiro civil foi nomeado para uma engenharia mecânica. E aí ele chamou um engenheiro mecânico para auxiliá-lo. Eu acho que aí é honesto, não tem problema. Não sei, porque tem que ter muito cuidado com isso. Mas é uma questão muito legal também da coisa, né? O CREA hoje está mais atuante, então se o engenheiro civil tirar uma RT, está fazendo uma RT para mecânica, não justifica por que não é ele direto. Por que não nomeia logo o Gustavo, que é mecânico, em vez de Marcão, que é engenheiro, sei lá, civil? E, antigamente era muito comum isso, você dividir o trabalho. Hoje, dependendo do que tem que ter muito cuidado. Você tem que enxergar se aquela RT não vai te comprometer lá na frente, lá no CREA. Na verdade, só o Código de Processo Civil ele mudou, teve uma alteração, né, de 2015, que exatamente hoje, quando o perito é nomeado, ele precisa necessariamente apresentar o currículo dele. Sim. Entendeu? Exatamente. Então, lembrando, em 2015, antes não existia isso. Né? Então, hoje, quando o perito apresenta o currículo dele, ele abre a possibilidade
Exatamente, para os advogados olharem e falar assim, porra, questionamento. mas esse cara aqui é engenheiro civil e nomeado uma perícia mecânica. E aí o cara, o advogado, ele faz a impugnação daquela nomeação. Ele pode impugnar o... É porque hoje, de fato, até os advogados, de alguma maneira ou de outra... E aí muda um pouco lá o CPC. Hoje temos o Sejude. Isso, eu estava falando que antigamente era difícil, você tinha que consultar juiz por juiz, né? Hoje existe uma relação de peritos cadastrados, né? Então o perito ele tem todo um rito para seguir para se cadastrar no tribunal, nos tribunais, isso, né? Pela internet faz, com certeza. Hoje em dia é tudo online, né? Hoje em dia tudo manda o currículo digitalizado, mas existe alguns trâmites que ele tem que seguir, tem que apresentar um curso de no mínimo tantas horas de um curso de perícia. 21 horas. 21 horas, então, mas ele tem que necessariamente hoje fazer um curso. Tá, lembrando, quando eu entrei não tinha nada disso, tá? Quando eu entrei não tinha que fazer curso, você aprendia na marra mesmo. Aprendia no exercício da profissão. Em 90 e pouco eu aprendi com o cérebro na mão. Bom professor. Mas ele era mais perícia mais... Que Deus o tenha. Que Deus o tenha. Mais perícia era de imóveis, que ele trabalhava mais. Depois ele deu uma derivada. Eu tenho a pegada dele até hoje lá, mais de imóveis. Era a pegada dele, como os outros aplicam curso na área de ambiental. Hoje eu falei essa pergunta lá para o Gustavo. Qual é a área mais procurada? A engenharia civil. Depois é a elétrica, depois é a mecânica. E isso faz com que nós já demos aquele curso de perícia judicial, em que o Marcão foi até coordenador, focado só na engenharia civil, elétrica e mecânica. Isso. A gente não falou de ambiental, nada contra o ambiental. A gente não falou de outra área porque... Tem umas que são específicas. Específica. Então, é um curso voltado para o tribunal que pede eu vou hoje mais longe. Eu acho que o Gustavo tem uma responsabilidade, e você, que são de perícia, você sabe, algumas coisas, a engenharia mudou muito. Então, algumas coisas precisam estar lá na graduação. Na graduação, eu acho que podem ter alguma coisa de perícia na graduação. Acho que tem que ter essa uma cadeira eletiva, né? Mas na verdade hoje tem pós, né? Tem pós. Eu estou falando do garoto lá, para enxergar. Já sair da universidade na graduação, enxergando. Não sei se no profissional, antigamente, chamava profissional. Você ter alguma coisa dessa. Porque tem muita matéria no curso de engenharia que podem abrir mão e tal, mas acho que perícia, engenheiro clínico, que são os engenheiros que agora estão trabalhando dentro dos hospitais. Até eu estava levando, lembra aquele... O Daniel fez agora um curso de pós para engenharia clínica. Eu acho que no curso de pós tem alguns cursos que são mais voltados para isso. Mas eu estou com o Gustavo, é um curso de 21 horas. Mas eu acho e aí o tribunal pede 2 anos de experiência. Então aumenta o curso, aumenta o volume do curso. Em vez de 1 hora, passa para 42, obriga a passar 40, ou então botar na graduação. Não aí tem outro vou jeito. fazer uma outra pergunta para o Gustavo. De 10 perícias, quantas justiças gratuitas que você está recebendo? Tá. A justiça gratuita, só para quem não sabe, já que a gente está num bate-papo aqui, é quando o perito faz sem antecipação dos honorários, tá? Então, os honorários sempre vão estar fixados, tá? Então, não importa se você vai receber ou não, você sempre vai dizer quando você quer ganhar, ou se o juiz fixar, você vai dizer que aceita por aquilo. Tá? Então ele vai estar amarrado ali. Essa perícia vai ser 4 mil, 5 mil reais. Ele é nomeado, ele vai dizer o seguinte: os meus honorários é de 4 mil, dando um exemplo. 5 mil, 10 mil, não importa. Aí tá lá, ele não vai receber agora, só vai receber na sucumbência. Isso que daqui 1 ano, 2 anos. Mas ele fica. Sucumbência quando finaliza o processo. Quando quem perder vai te pagar no final se ele não for beneficiado da gratuidade de justiça. Mas tá? Vai. Mas assim, respondendo a pergunta do Barata, hoje eu diria que, sem medo de errar, 70% é gratuidade de justiça. Mas já aí você está colocando... Ou seja, você faz cada 10 perícias, 7 você vai fazer sem antecipação de honorários,
e 3 você vai fazer com antecipação de honorários. Entendeu isso, Marcão? Entendi, perfeito. Tá? Só para o pessoal entender que não é só filé mignon. Não é só Antigamente era filé mignon. Mas, professor, eu estou querendo é que tem coisas da engenharia que são criadas a partir de um trabalho das pessoas. Sim. Quer dizer, ninguém imaginava, quando eu entrei na escola de engenharia, que tinha perícia, já devia ter, mas sim. ninguém imaginava que lá nos anos 70, que eu entrei em 72, formei em 77, que tinha perícia para se fazer. As perícias vão aparecer com mais fortemente, pelo menos em volta de mim, mais fortemente nos anos 80, 90 Mais ou e tal. menos, mais ou menos. Mais ou menos. Pô, Mas era muito fechado. Meu Muito tio- fechado. meu tio se Restrito, formou- restrito. ele se formou em 66, o meu tio, tá com 85 anos. Levei até lá no clube para almoçar. Ele estudou com o Abonamã. E o Abonamã já tinha visão da perícia. E aí carregou o meu tio para fazer perícia, mas era fechado. Mas era uma perícia muito fechada. Ele era o perito da 9ª Vara Civil da capital. Ele só fazia perícia ali, É porque tinha perícia muito na área de construção civil. civil. Civil pra caramba, porque tem muita briga de condomínio e aí entra o perito da construção civil para Mas, Marcos, desculpa, qual ano que Fala. você falou que apareceu a perícia na sua vida? anos 80? 80. por aí. 80. Eu acredito que em 1980 não devia existir 100 peritos no estado do Rio de Janeiro. Mas eu ouvi. Então, ou seja, era um mundo Estava muito iniciando fechado. ainda. né? Porque eu trabalhava na área de meio ambiente, eu sou mecânico, trabalhava na área de meio ambiente. Uhum. Fiz uma derivada para o meio ambiente. E aí, tinha problema de meio ambiente, o juiz precisava de perito, aí mandava para a FEMA, pedindo para indicar um perito da FEMA, porque não tinha um cara. Uhum. Aí a FEMA distribuía aquilo, quem quer fazer e tal, aí pegava. É de graça ou pago? Não sei, uma perícia. Ah. Não, o cara ficou rico há algum tempo que eu não Você vejo contou ele. essa história. Há algum tempo eu não vejo ele, né? Daqui a pouco eu lembro. Aí ele entrou na perícia, ele tá na perícia até hoje. Ele tá vivo, graças a Deus, tô com saúde, e ficou na perícia ambiental até hoje. Legal. É. E aí, Então, Uma assim, coisa mais ou o Gustavo menos. falou, de 10 perícias, 70% gratuita. 3 pagas. Isso. Dessas gratuitas tem ajuda de custo? Isso. Aí as gratuitas, o Tribunal do Rio, tá? Cada tribunal tem a sua forma de trabalhar. Mas o Tribunal do Rio, ele paga uma ajuda de custo que hoje, agora eu não lembro, tem que atualizar pelo FIR, tá? Mas ano passado era 700 e poucos reais, tá? 700, agora eu não lembro de cabeça. Eu acho que era mas 780. não lembro se era tudo isso. É. Mas é uma ajuda de custo, lembrando que a ajuda de custo, quando ela foi criada, ela já foi de R$438, vamos dizer assim. Ela foi criada para realmente... Você pegou a fase boa. Eu peguei de 350. Não, eu também peguei de 350. Quando ela foi criada, eu acho que o primeiro número foi 350. 350. Depois ela aumentou para 438,02 centavos. E aí depois alguém fixou ela em UFIR. Né? E aí, E é justo, né? porque aí quando você fixa em UFIR, né, todo ano tem a Todo variação ano do UFIR, muda. então ela se reajusta anualmente. Né? Mas a ajuda de custo, como o nome diz, ela não é honorários periciais. Ela é ajuda de custo, para cobrir os custos. O perito foi nomeado numa perícia em Petrópolis, ele vai ter que pegar o carro dele, subir, fazer a diligência, pagar pedágio, vai ter que almoçar. Não. Ele vai ter custos, vamos dizer assim, para isso. Quando ela foi criada, você tinha que entregar o laudo em papel, então você tinha necessariamente custo com impressora, né? Então existiam custos associados a isso. Hoje, né, você continua tendo custos, então o objetivo é suprir. Você continua tendo a impressora. O cara Mas a ajuda de custo é o seguinte, Computador, você gasolina. recebe quando? Depois que você entrega o laudo. Teoricamente, hoje quando você entrega o laudo, você pede para o juiz oficiar ao Sejude para você receber essa ajuda de custo. Aí o juiz, ele manda um ofício para o tribunal, para o Sejude, né? Olha, inclua meu perito nesse processo que entregou esse laudo para receber ajuda de custo de R$700, né? Vai botar o valor lá certinho. E aí você vai entrar numa fila, uma lista de espera para receber isso. Por que lista de espera? Porque já está vinculado tem que ter a verba tem que estar disponível, né, para te pagar. Então não necessariamente, só para explicar, não necessariamente se chegou o ofício naquele mês, você vai receber naquele mês. Às vezes você né? pode ter umas 4 ou 5 pendentes. Você pode ter muito mais, depende E do seu você volume, consegue né? controlar isso, que você recebeu daquele laudo ou não? O perito consegue controlar. Como? O Sejude, ele emite
eu não lembro, agora acho que é mensalmente, um relatório. Não, ele emite um relatório com todos os pagamentos feitos naquele mês. Só que aí você tem que ir lá literalmente procurar pelo teu nome, né? Você, quanto seu Gustavo? Vai aparecer lá, o Gustavo recebeu 4 esse mês, referente àqueles processos ali, né? Mas é um trabalho, é uma listagem. Você tem que. Assim, tô falando, como o período tem poucas coisas para fazer, acaba que tem horas que você se perde um pouco nesse controle. Se foi pago ou não, né? Exatamente. Às vezes foi pago, tu não sabe. Não, e você tem coisas que você, na prática, que a gente vê acontecer, tem coisas que você entrega hoje. E vai receber um ano depois essa ajuda de custo. Às vezes tem esse intertício todo aí, né? Então é complicado realmente acompanhar isso, mas recebe, entra. Eu já fiz algumas experiências pequenas, coisas leves. Me diga uma coisa assim, como é que você tem uma organização, como é que se prepara uma perícia? Tem alguma coisa? Isso é dado num curso? Porque na verdade tem uma dificuldade, vou te falar. Quando eu estava lá na escola de engenharia, os caras falam, não, você é português, engenheiro vai calcular, estruturas, vai escrever. O perito tem que escrever um laudo. E um laudo que seja entendido por leigo. É isso? Como é que é isso? Tem uma forma, você está preparado, você melhorou o teu português, você erra muito e o juiz fica pau da vida e tal. Traduzindo, você acha que a turma hoje de peritos sabe escrever? Não. Então, respondendo objetivamente, não. Esse que é o problema, eu converso muito, assim, existem, não necessariamente você ser um bom engenheiro, você vai se tornar um bom perito, tá? Eu acho que o curso foi sim muito importante, né, para dar um norte para os peritos, tá? Porque quando foi criada por que existiu o curso? Assim, quando foi criada essa relação, vamos criar uma relação dos peritos, entrou muita gente, né? Porque aí você abriu a porteira, né? Porque antes era 100 pessoas, quando eu entrei eram 1.000, hoje eu acho que muito mais que isso. Mas assim, então, abriu a porteira literalmente. E aí você começou a ter muita gente despreparada, assim, você não precisa ser advogado. Mas vou dar um exemplo que eu vi real acontecer no meu cotidiano. Do perito marcar a perícia e ir fazer a perícia sem avisar as partes. Tá? Então existe um procedimento legal. Tá? Você tem que avisar tem que avisar as partes mesmo com que pelo eles não menos. Estejam lá, mas está avisado que não, vai tem que confirmar que você avisou com 5 dias úteis no mínimo de antecedência. Tá? Então, assim, tô dando um exemplo, tá? Peritos despreparados, eu já recebi telefonema, eu também trabalho como assistente técnico. Tá? Para quem não conhece como da perícia, assistente técnico é o perito da parte. Vamos resumir dessa forma, tá? Então o juiz vai nomear o perito dele para fazer a perícia e as partes, o autor e réu, podem indicar também os seus peritos, que a gente chama na prática, o nome é assistente técnico, tá? Para acompanhar aquele trabalho, tá? E eu estava como assistente técnico de uma parte e o perito me liga 8 horas da noite e fala assim, eu tô marcando a perícia para amanhã às 9 da manhã. Então assim, você vê que é uma pessoa completamente despreparada no mundo da perícia, tá? Que ele como eu falei, tem que avisar com no mínimo 5 dias úteis de antecedência. Então tem todo um rito. Aí eu liguei pro meu cliente falou, não, se você puder, amanhã eu posso estar lá para abrir. E eu podia estar amanhã. Então eu não criei objeção por conta de, para mim, não ser um problema. Mas você verificou que ele é um perito mas eu já sabia que era um perito. Ele inexperiente. Isso. E uma vez um amigo meu me procurou, que ele nem sabia que eu fazia perícia. Só que ele já tinha entrado no mundo da perícia, né? E eu já estava com escritório, já fora do exército, já trabalhando só com perícia, com muitos trabalhos. E aí ele me ligou e falou assim, Gustavo, tô sabendo que você está fazendo perícia, você pode me ajudar? É que eu fiz um laudo e a SEDAI está impugnando, dizendo que eu não comuniquei ao funcionário dela e ele não compareceu. E aí eu falei assim, tá, mas peraí, como é que você comunicou a eles? Aí ele falou assim, eu mandei um e-mail. Aí eu falei assim, tá, qual e-mail? Pro advogado? Aí ele, não, aquele e-mail que tem na conta, contato@SEDAI. Aí caiu lá no... Ou seja, você vê assim que é um amigo meu, obviamente não vou falar aqui o nome mas assim, aí você vê que ele não tinha preparação, né, a experiência necessária para fazer perícia, porque ele não tinha, você não precisa ser advogado, mas tem que entender o mínimo do rito processual. Mas uma coisa de escrever.
Não, mas aí Mas você vai chegar lá. Aí, então, eu te falando assim, preparação, você via que tinha gente despreparada, né? E aí foi criado esse curso para pelo menos falar assim, gente, olha só, o trilho do trem é assim, ó. Vocês têm que andar nesse trilho aqui, tá vendo? Então o curso foi para isso, tá? Quando alguém falou 21 horas, foi para isso. Um negócio que o curso foi criado, inicialmente era dado no próprio tribunal, tá? E o curso era para qualquer pessoa, era engenheiro, contador, médico. Por quê? O objetivo era ensinar esses ritos, que a gente chama ritos processuais. Perito, você tem que intimar com 5 dias de antecedência. Perito, o juiz te nomeou, tinha perito que não sabia disso, né? E aí ele era nomeado, ele já marcava a perícia. Mas espera aí, você disse quando você quer ganhar? Não, mas é JG, não vai receber nada. Não, mas você tem que estimar os honorários, porque se daqui a 10 anos alguém perder e não for gratuidade de justiça, alguém vai te pagar esses 10 mil reais. Então, ou seja, você via que tinha coisas que a pessoa não tinha noção no básico. E aí o curso foi para isso, tá? Dá um norte, né? Para dar um norte mínimo, né? E realmente eu acho que melhorou essa questão. Né? Tem menos peritos despreparados fazendo esse tipo de coisa, que não é uma questão de desconhecimento mesmo. Né? E o curso que eu e o Barata já fomos professor, eu achei interessante, não fazendo propaganda em causa própria aqui, mas assim, porque foi um curso que ele deu não só essa questão do rito, como ele deu também noções que a gente teve que focar em civil, elétrica e mecânica, como o Barato falou, que são as principais, né, sem querer nenhum demérito às outras, né, as principais que eu digo em volume de perícia, né, e a gente, sim, em cada uma dessas perícias a gente dava exemplos. Né, vai acontecer na prática um caso aqui de avaliação de imóveis, você tem que saber pelo menos isso. O caso Barata que dava de mecânica, provavelmente, né? Quer dizer, dava de mecânica, mas eu imagino que o Barata dava noções assim, olha, numa perícia de elevador, você tem que, basicamente, tem que olhar isso. Então, ou seja, você dava não só esse norte da questão processual, como você dava também uma noção de engenharia, pelo menos dessas 3 áreas que a gente chama de principais, tá? E aí eu acho que isso foi interessante, porque aí o perito também, quando ele receber a primeira nomeação dele, ele não está tão perdido. Né? A gente dava modelos de laudo. Eu trabalhei com Barata muito, eu trabalhei com Barata muito com auto-vistoria predial. E uma das coisas que os caras queriam, ele falava sempre pro Barata, você tem uma cópia de um laudo aí para me dar? Né? Porque ele achava que o laudo que vale para um prédio de 30 andares é o mesmo laudo que vale para o prédio de 5 andares, ou 2 andares. Quer dizer, na verdade, ele queria uma coisa para poder fazer um copy desk e tentar resolver aquele negócio do relatório. A dificuldade, tá aí o cara. Tem 2 dificuldades que eu acho que tá aí o cara em fazer um orçamento, ele tem uma dificuldade, e a segunda é ele produzir um relatório. Eu acho que os caras têm uma dificuldade. São 2 coisas que na auto-vistoria a gente tem dificuldade em precificar. Uma que o mercado não quer mais pagar. Os síndicos, eles acham que tudo que o engenheiro está cobrando é caro. Até que morra alguém, ele vai ver que vida não tem preço. E a outra é você montar uma equipe multidisciplinar para fazer auto-vistoria. Já na perícia, eu acho que o Gustavo também segue esse caminho, a gente segue o caminho do IBAP. O valor que a gente vai gastar ali, consumir... Mas eu falo na hora de escrever, Luiz. Não, aí você cria os honorários, aí você elabora os honorários e manda. A dificuldade que talvez não tenha mais, que antigamente tem muito isso, é um laudo mal redigido. O que é mal redigido? Apesar das diretrizes que o Gustavo, a gente coloca nos cursos, orienta. O perito, às vezes, não entende qual é o objetivo da perícia. Se ele não entende o objetivo da perícia, a conclusão dele vai ser muito vaga. E aí, no curso que a gente fez, né? Acho que a gente deu 3 turmas, eu acho. 3 ou 4, não lembro. E que a gente vai voltar a esse ano fazer. E, se possível, você tem que coordenar esse curso. Obrigado. E aí, para a gente levar, que muita gente pede no interior, só que no interior tem aonde a gente pode ir. Nós vamos para Nova Friburgo, nós vamos para Cabo Frio, nós vamos para Rio das Ostras, um sábado, domingo, não tem problema. Mas se você falar Itaperuna, são 6 horas de carro, 6 horas e meia. E aí a gente vai pensando em fazer híbrido. Cuidado para você, porque eu acho assim,
como é que o juiz pega um laudo e vê que você não sabe flexionar verbo? Ele não te nomeia mais. Ele não te nomeia mais. Então, a gente tem que ter, porque isso não é fácil. Você pensa que não é fácil. Escrever, você tem que ter o hábito de escrever e tem que ter o hábito de ler. Para poder você desenvolver. O Gustavo agora vai dizer o seguinte: os corretores de imóveis hoje podem fazer laudos de avaliação. De avaliação. E o juiz, tem alguns juízes que não querem mais nomear corretor de imóveis. Ele está voltando para o engenheiro civil ou para o arquiteto. E aí, por quê? Não é maldade, mas esse camarada não está preparado para fazer laudo. Ele está preparado para fazer outras coisas. Então, os juízes conseguem enxergar aquilo que para ele é benéfico ou não. Se o Gustavo escrever mal, ele só vai fazer um laudo. Mas se ele escrever bem e for capaz de auxiliar o juiz naquele trabalho, ele vai ser nomeado sempre como ele é. Na verdade, isso que eu tô falando. Eu falei agora há pouco aqui, que o bom engenheiro não necessariamente vai ser um bom perito. Tá? O cara pode ser... Ele pode ser o expert naquele assunto ali, por exemplo, na área de petróleo, não sei o que lá, que ele não necessariamente vai saber fazer um bom laudo. Tá? O perito, o bom perito, ele tem que enxergar, ele tem que ler o processo e ele enxergar e falar assim, eu entendi o que o juiz precisa que eu esclareça. Né? E aí a conclusão dele tem que esclarecer de preferência aquilo dali. Quando eu falo de preferência, que ele pode não ter elementos para concluir. Sim. É possível, não que é desejável, mas é possível que o laudo seja inconclusivo, por falta de elementos. E a lei prevê isso, tá? Que o laudo pode ser inconclusivo, desde que não seja por falta de diligência do perito, por falta de conhecimento do perito, né? Então, assim, se o perito não teve elementos para poder concluir, mas o bom perito, ele vai ler o processo e ele sabe onde o juiz quer que ele chegue. Tá? Isso é importante. Então, assim, vou dar um exemplo aqui, ele não é hipotético, ele é real. Tá? Nessa semana que estamos, tá? Eu fui procurado por uma pessoa do gabinete de um magistrado para ajudar a desvendar uma questão. Tá? E aí, qual era essa questão? Um perito entregou um laudo, tá? E a pessoa reclamava da conta de energia elétrica que estava vindo em 300 kWh mês. Tá? E aí, o perito ele fez o cálculo de consumo estimativo por duas metodologias. Tá? Eu não vou entrar no detalhe aqui, senão a gente vai ficar... Mas uma delas, ele chegava a 180 kWh mês. E outra dela, ele chegava a 438. Tá? Então, ou seja, em uma ele chegava a 180 e outra 430. Tá? Em números redondos. E a conta reclamada é de 300. E ele apresentou isso tudo para o juiz. Olha que banana que ele deixou o juiz. Né? Porque assim... O juiz nomeou ele para ele dar uma solução? Não, em um método... Se o juiz falar, vou usar o 180, então a conta que o cliente está reclamando, o que o autor está reclamando é procedente. Inclusive, tem que cancelar essa de 300 e refaturar. Se ele considera que o 430 é ok, o 300... Não é que tem que pagar, mas o 300... Você está reclamando de 300, o meu perito está dizendo que 430 é coerente para tua casa. Então paga essa de 300 e não reclama mais. Aí ele fez a média. Não, ele não fez a média, mas eu tô falando, ele apresentou isso. Eu só tô colocando isso aqui na mesa, que isso foi um caso real, tá? E que mostra que um bom... E aí ela me passou o laudo, tá? E eu li o laudo e as duas metodologias estão certas. Só que, ou seja, ele é um bom engenheiro? É um bom engenheiro. Ele fez duas metodologias certas, mas ele não entendeu que o juiz precisa de uma solução. E na hora que ele apresentou aquelas duas soluções, ele criou um problema para o juiz. Entendeu? Então, o juiz nomeou ele para a solução e ele trouxe outro. Exatamente. E aí, assim, quando a pessoa me passou o laudo, eu falei, tomara que um dos métodos tem algum erro ou que eu tenha algum argumento para dizer que esse método é ruim. E não tive. E aí qual foi a minha solução que eu conversei? Falei assim, pede para voltar para ele esclarecer para você qual a metodologia que ele entende mais correta. Tá aqui mas tecnicamente as duas estão certas. Salomônica essa, né? Eu tenho, sinceramente, existe um grupo de WhatsApp de peritos
peritos que fazem de uma concessionária específica aqui no Rio, tem alguns peritos cadastrados, e eu até levei isso para o grupo de WhatsApp, e as pessoas, assim, basicamente o consenso e eu também acho, eu uso normalmente uma dessas metodologias, tá? Mas, assim, a outra não necessariamente está errada. O problema é que o que eu quero mais importante disso tudo é que ele trouxe um problema para o juiz, ele não resolveu. Entendeu? Então, ou seja, eu já fiz uma perícia, eu já fui assistente técnico de um caso em que o perito era engenheiro, tá? E aí ele fez uma avaliação, era o seguinte, era para avaliar isso é muito comum, né? Essas empresas de telefonia, elas alugam um pedaço de um terreno na casa da pessoa, né? A pessoa tem uma casa com um terreno na frente. Me aluga tantos metros quadrados na sua parte da frente aqui, eu vou botar uma estação rádio base aqui. Uma torre imensa. E botam uma torre ali. E aí ela paga aquele aluguel daquele terreno, né? E aí normalmente se rediscute esse valor, né? Que a gente, judicialmente, alguém depois entende que aquele valor está defasado, não sei o que, ela entra na justiça e aí o perito vai lá para fazer essa avaliação, tá? E essa é uma discussão. Corretor pode fazer, não pode, não sei o que lá, que o Barata comentou. E os engenheiros ficam dizendo que não, que tem que ser engenheiro, mas os corretores entendem que sim, que eles podem também, e aí já teve briga na justiça, mas o que importa esse laudo era feito por um engenheiro, ou seja, olha aquele... E aí ele avaliou esse terreno comparando com lojas no centro da cidade, sendo que esse terreno era na zona rural. Então você vê que esse cara, ele tinha que... Falta de habilidade. Assim, é uma coisa que você vê que é um perito que não tinha noção nenhuma de avaliação de imóveis, tá? Nenhuma. E o juiz nomeou ele, em vez dele procurar alguém com mais experiência, normalmente você pega um caso desse e fala assim, deixa eu pedir socorro para os universitários, amigos, alguém que entende disso, e ele se propôs a fazer e faz um negócio desse, e pior, ele assina com CREA. E aí, se eu sou um corretor, eu pego esse laudo e falo assim, olha, vocês dizem que tem que ser engenheiro, olha só o cara entregou. Tá? Assim, com esse laudo... Por isso que é importante o curso. Sim. Não, mas tem curso para isso. Não, curso de avaliação. Os cursos de avaliações, de perícia, então, todos são importantes no sentido de esclarecer. Porque isso depõe contra. Sim. Depõe contra a engenharia. Mas é isso que eu te falando. Esse engenheiro que fez esse laudo, não necessariamente ele é um engenheiro ruim. Deve ser muito bom. Às vezes é um excelente engenheiro civil. Um bom pai, um bom avô. Sim, mas para esse laudo ele trouxe um problema. Né? Aquele que eu falei do consumo de energia elétrica, ele criou um problema. Então, não necessariamente ser um bom engenheiro, você vai fazer um bom laudo. Tá? Um último, só para esclarecer essa questão de fazer um bom laudo, teve uma vez que um advogado me ligou e falou assim, doutor, o senhor foi nomeado, é comum eles chamarem o perito de doutor, né? Na verdade não somos doutores. O senhor foi nomeado como perito num caso aqui, só que eu sou advogado da parte, não lembro se é da autora da RE, e eu sou advogado, só que a minha experiência, a minha especialidade mesmo é vara empresarial. Eu não estou acostumado na civil. Aí ele falou assim, mas esse cliente aqui... ele é um dos donos de uma empresa que eu atendo, não sei o que lá, e eu quis atender ele. E aí foi uma nomeação, vai ter uma perícia. E eu preciso. Só que agora abriu o prazo para eu fazer os quesitos. Que são as perguntas que o perito tem que responder. Eu queria saber se o senhor pode me ajudar a fazer os quesitos. Aí eu falei assim: peraí, doutor, não estou entendendo. O senhor quer que eu ajude o senhor a fazer as perguntas que eu mesmo deveria responder? Assim, foi isso que ele me pediu, né? Aí ele falou assim, sim, doutor, é só porque eu não queria deixar de fazer nenhuma pergunta. Aí eu falei assim, doutor, olha só, isso é antiético que você está me pedindo, eu vou fazer as perguntas que eu vou ter que responder, eu não posso fazer isso. Agora eu posso tranquilizá-lo, senhor, o seguinte, o bom perito, ele vai ler a inicial, ele vai ler a contestação, e ele vai saber o que é o argumento de um, o que é o argumento de outro, o que o juiz precisa saber. O quesito ali, doutor... É só um trilho do trem. É só assim, perito, vá nesse trilho aqui, responda isso. É para conduzir, tá? Mas assim, o bom perito, se não tiver quesito nenhum, ele vai saber onde o autor quer chegar, onde o réu quer chegar e o que o juiz precisa esclarecer. Então, o quesito é uma perfumaria, é isso. O quesito, o bom perito,
ele não precisa de quesitos para fazer um bom laudo. Terminando, né? Faltam 2 minutos. Gustavo, eu queria te dizer que é o seguinte... Não, mas ele fechou aqui perfeitamente, brilhantemente, porque são regras que são colocadas isso mesmo. e que só protelam, só tumultuam o juiz. Luiz, no Mercado Livre, apareceu uma menina que vendia RT, cara. Vendo a RT por R$200. Tava lá no Mercado Livre. Uhum. Aí você queria um RT, ela nem falava de quem que era, qualquer coisa, deve ser. Aí, o que a gente faz? Aí a menina do CREA, a Carla, ligou para ela, chamou ela no CREA, falou, se você continuar fazendo isso, campeão, o que vai acontecer? Você vai acabar perdendo seu registro, porque isso é proibido, não pode fazer. Como é que você vai vender RT de uma coisa que você nem sabe nem fez? A RT, aí explicou. Então, Luiz, esse tipo de coisa é necessário. Enquanto você e Gustavo, estão preocupados com o curso, é necessário isso. É necessário nas universidades, é necessário em todo lugar. Porque é isso. O cara sai da universidade muito verde. Muito verde. Você saiu da universidade, você sabe disso. Então, o caminho a ser seguido, ele escolhe, pô. Às vezes ele escolhe o pior. Sim. Gustavo, você fechou brilhantemente, mas eu vou te pedir só as considerações finais para aquele garoto que eu digo mais novo que a gente, né? Sim. Tá ali naquela tela ali olhando a gente. Por que ele deve fazer o curso de perícia? Tem uma porrada, né? Bom, vamos lá. Então, eu te diria... De engenharia tem um se me perguntasse hoje eu me considero um bom perito, eu diria que sim. Tá? Modesta parte. Mas se no primeiro momento eu já... O Marcos perguntou assim, você escreve bem, você foi melhorando? Claro, você foi melhorando. Sim. Você foi melhorando com o tempo a forma de escrever, a forma de apresentar. Mas eu já fiz até o agradecimento aqui, como o Marcos sugeriu, ao Sebastião, que foi quem me abriu as portas da perícia. Grande Sebastião. Sebastião Antônio. Grande André. Mas assim, é isso que eu quero finalizar dizendo. Por que eu acho que eu consegui me tornar um bom perito? Porque eu me senti um passarinho na janela, tá? Que acabou de sair do ovo. E aí, eu pegava uma perícia e falava assim, cara, será que eu vou dar conta? E basicamente, eu sabia que eu podia pular dessa janela porque eu tinha o Sebastião. E o Sebastião era aquela águia que se eu não conseguisse, eu ia bater no chão, ele ia me pegar e ia me levantar. Então, por isso, eu me jogava da janela. Tá? E o que eu digo no curso? É isso que eu vejo literalmente com nossos alunos. Eu vejo e eu sempre falo isso nos cursos. Assim, nós somos os gaviões desses passarinhos. Tá? Então, quando o camarada faz um curso com uma pessoa bem preparada, que entende realmente o que está falando, tá? É por isso que eu acho interessante fazer um curso desse de engenharia, porque, mais uma vez, existem diversos cursos aí online e tudo, que não necessariamente é para engenheiro. Né? Às vezes é um contador que é um excelente contador, um excelente perito, mas esse cara não vai ser o melhor orientador para um cara que quer fazer de engenharia. Então, quando o cara faz um curso com um engenheiro que é experiente, não sei o que lá, ele vai se sentir talvez como eu me senti. O passarinho na janela, pegou a perícia. Amparado, né? Mas ele sabe que ele pode ligar pro professor, que foi o professor do curso dele, Gustavo Signorelli, pro professor Luiz Barata, quando ele tiver com um caso, que a gente vai apoiar. E isso já aconteceu diversas vezes, a ponto de eu ir a perícias com alunos. O aluno foi nomeado, me ligou e falou, você me ajuda na perícia? E aí eu fui na diligência com ele. Ele foi no meu escritório, eu ajudei a estimar os honorários, a montar a petição. Então, assim, você saber que você tem alguém para te amparar, não é que você precisa desse cara para uma muleta, não é isso. Mas é o cara que você sabe assim, eu posso me jogar da janela que se eu tiver não conseguindo voar, ele vai me ajudar. A discussão sempre é essa, né? Águia voa com águia. A gente precisa... Não, a gente sempre começa com a ajuda de alguém. Águia voa com águia. Com a colaboração de alguém, com a ajuda de alguém. Você não começa... Eu comecei muito também lá atrás também, com a Bonamã, tinha o Carlos Alberto... Muita gente que me ajudou, e aí você vai aprendendo, você vai fazendo as suas considerações, né? O seu caminho vai mudar, né? Você não vai seguir a Bonamã. Eu não vou seguir o Gustavo, eu não vou seguir, mas eu vou pegar um pouco aqui, um pouco ali, um pouco cá, eu vou me moldar, né? Como eu vou seguir. Sim. Mas, Gustavo, muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que... Eu sempre repito isso, mas eu acho que a gente vai ter que voltar nesse assunto, focar na perícia, como se constrói um bom perito, o que ele deve fazer, o que ele deve estudar,
qual o caminho que ele deve seguir. É interessante nisso, Luiz, é que nós que somos engenheiro mecânico, começa a aprender como é que faz engenharia para valer. Juro, eu estou com 72 anos, 40 anos de formado. Mais de 40, 77, uns 40 anos. 50 anos de formado já. Anos formado quase. Rapaz, parece que cada dia que vem alguém aqui, você aprende. Você aprende mais. Aí você vê que o campo é vastíssimo e que a gente tem uma oportunidade de ajudar muita gente. Pô. Isso aí. Gustavo. Eu que agradeço a oportunidade e o papo está aqui com meus dois amigos. Obrigado. Muito obrigado. Gustavo. Valeu.